Pessoal, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o aço liga, né? A gente falou no vídeo anterior sobre o aço carbono. Qual é a diferença entre o aço carbono e o aço liga? A diferença é muito pouca, é uma diferença muito simples, né? O que vocês precisam entender? Que neste caso aqui eu tenho um aço carbono e nesse caso aqui eu tenho um aço liga. Nesse exemplo aqui eu tenho um Hardox 450. Então esse cara aqui é um aço liga e esse aqui é um aço carbono. Qual é a única diferença dos dois? Quimicamente eles são muito parecidos, só que esse Hardox 450, que é um aço liga, eu inseri um elemento químico que eu chamo de cromo. Então qual foi a qualidade que o cromo deu ao aço? É muito simples, se eu deformar os dois, aplicar um esforço, o aço carbono se deforma e o aço liga não. Por quê? O aço liga, ele tem uma dureza maior que o aço carbono, porque eu inseri um elemento de liga com essa intenção, eu coloquei cromo neste material com essa intenção de aumentar a dureza dele, de diminuir a ductilidade, de diminuir a usinabilidade. Ah, mas isso é qualidade. É uma qualidade, mas para este cara aqui, para o aço liga, essa qualidade não é necessária, de usinabilidade, de ser um material dúctil. Eu quero um material mais resistente, então ele nunca vai sofrer uma deformação plástica, beleza? Então a única diferença é essa, porque quando eu pego a definição de o que é um aço liga, é a seguinte: é constituído de ferro e carbono, mais os elementos residuais como manganês, silício, fósforo, enxofre e outros. Quando eu paro aqui, daqui até aqui é a mesma definição que eu dei para o aço carbono. Então o que muda na definição de um aço liga, né? Mais os elementos ligantes, né? Que são os elementos que vão dar liga àquele aço. Eu coloquei 3 exemplos aqui, que são os mais comuns: cromo, níquel e molibdênio. Então são os elementos mais usados. O cromo é o elemento de liga mais usado. É o único? Não, ele sempre vai estar em uma escala maior do que os outros. Por que ele não é o único? Porque existem diversos elementos de liga, cada um com sua finalidade, com seu objetivo de aplicação. Ok? Então a definição é isso. E o aço liga ele tem algumas características diferentes do aço carbono, que são essas aqui. Eu insiro, eu vou adicionar um elemento de liga para mim aumentar a dureza e a resistência mecânica de um aço. Eu vou inserir um elemento de liga para me conferir uma resistência uniforme através de toda a seção das peças de grandes dimensões. Eu vou inserir um elemento de liga para me diminuir o peso. Consequentemente, eu vou aumentar a resistência, de modo a reduzir a inércia de uma parte móvel do material. Conferir resistência à corrosão. Existem já no mercado, hoje, aços ligados, que tem uma alta resistência à corrosão atmosférica, que é uma das desvantagens do aço carbono. O aço carbono tem uma desvantagem de sofrer corrosão muito rápido, Por exemplo, nos equipamentos que são usados na indústria, por exemplo, numa torre, numa chaminé. O que é uma chaminé? É onde vai sair, por exemplo, a queima de uma caldeira, por exemplo. Tem um equipamento que nós chamamos de uma chaminé, é uma torre grande. Então essa torre ela é construída de um aço que nós chamamos de SAC 350, ou COR 400, depende da usina que produz. São aços com alta resistência à corrosão atmosférica. Então essa chaminé ela vai resistir muito à corrosão, diferentemente dos aços carbonos comuns. Aumento da resistência ao calor, ele tem uma resistência ao calor maior que os aços carbonos e tem um aumento da resistência ao desgaste. Ou seja, essas são as definições que eu trouxe do que diferencia, do que deixa, o que é diferente, o carbono do aço liga. São isso aqui. Então, para falar uma coisa bem simples para que vocês entendam, aço carbono e aço liga são os mesmos materiais, só que o aço liga ele se torna diferente do aço carbono porque eu insiro um elemento de liga. Inserir um elemento de liga, ele deixou de ser um aço carbono, passou a ser um aço liga
e com essa inserção, esse elemento de liga, terá uma qualidade muito maior do que qualquer tipo de aço carbono, ok? Aço liga, a diferença é muito pequena, a gente vai terminar por aqui. No nosso próximo slide a gente vai falar sobre aços inoxidáveis. Valeu!